Olá pessoal, hoje é a nossa nona aula e essa é a primeira parte. Então vamos falar sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil. E falar da história das Assembleias de Deus no Brasil, não podemos esquecer de muitos nomes, mas o principal deles são Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois suecos que deixaram a sua terra orientado pelo Senhor Deus e vieram parar no estado do Pará, lá no norte do Brasil. Daniel Berg foi batizado com o Espírito Santo, teve a experiência pentecostal, retornando para os Estados Unidos, vindo da Suécia, foi batizado com o Espírito Santo dentro do navio, a bordo do navio. Daniel Berg era amigo de infância de Levi Petros. Levi Petros foi o pastor da 7ª Igreja Batista, e depois de acreditar, depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, com a imposição de mãos de Barré, ele prega a doutrina na igreja, e a 7ª Igreja Batista da Suécia é desligado da Liga Batista. Então nasce ali a Igreja Filadélfia. Ela vem ser a missão que vai sustentar Gunnar Wingre e Daniel Berg no Brasil a partir de 1914, porque dentro desse período da fundação até 14, ou a vinda de Gunnar Wingre e Daniel Berg para o Brasil, foi uma vinda unilateral, foi uma decisão pessoal deles, não foi enviado por missão, eles vieram por uma chamada divina. Wingre nasceu numa região agrícola do sudeste da Suécia, em 1879, filho de jardineiro batista, mas teve que interromper seus estudos aos 11 anos de idade, e junto com a família atrás da família, veio para os Estados Unidos, né? Trabalhou como jardineiro até 1903 e assim ele veio para os Estados Unidos nesse ano, rumo de parentes para os Estados Unidos. Teve vários empregos manuais e frequentou a Igreja Batista sueca nos Estados Unidos. E certamente a sua postura, o seu dinamismo e a sua forma dedicada ao reino de Deus, isso ajudou que a igreja pagasse, arcasse com o seu seminário, e ele então estuda no seminário de denominação batista em Chicago, né? Em seguida ele pastoreia a Igreja Batista e nesse período torna-se pentecostal, né? A igreja que pastoreava pentecostalizou. É lógico que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles estavam nos Estados Unidos por conta do trabalho, mas o final de Wingre não foi o trabalho. Deus agora o direciona a ser ministro batista, e ele então pastoreia Igreja Batista nos Estados Unidos, né? Foi nesse tempo que Daniel Berg e Gunnar Wingre se encontram, né? Porque um era do sudoeste da Suécia, filho de líder batista, que havia emigrado para os Estados Unidos aos 18 anos. Então Daniel Berg vem para os Estados Unidos com 18 anos, né? Ele se especializa em fundição de aço. Em 1908 ele volta à Suécia e descobre que o amigo de infância, né, o Petros, havia tornado-se pentecostal. Petros posteriormente torna-se líder do movimento pentecostal na Suécia, né? E no final da vida ele funda um partido político que hoje integra o governo. Então você vê que a visão de Petros não era uma visão pequena, mas era uma visão longa. A Suécia, ela não é um país como hoje, na época de Petros. Era um país pobre. 1 milhão de pessoas migraram para os Estados Unidos atrás de emprego, atrás de oportunidade. Mas nos anos 30, o partido criado, né, socialista cristão, Partido Cristão Socialista de Petros, que remodela a Suécia. Petros também tem uma coisa interessante, que quando a igreja cresceu, ele quis abrir mão da liderança da igreja e tornar-se pregador no mundo todo, mas a igreja não aceitou essa sua proposta, porque o desejo dele era ser missionário perambulando pelo mundo, mas a igreja deixou, mas apoiou a sua vontade de viajar pelo mundo e pregar o evangelho, né? Petros, pastor de ovelhas, sapateiro, e perdeu a sua fé na divindade de Cristo.
enquanto ele estudava no Seminário Batista em Estocolmo, né? Essa experiência deixou marcas muitos anos na Assembleia de Deus do Brasil, devido à ascendência de Petros sobre o missionário sueco, mas recuperando sua fé, tornou-se pentecostal na Noruega. Em 1910, Petros assume o pastorado da Batista em Estocolmo, o qual foi excluído da denominação em 1913. O rompimento, né, foi fundamental para que a igreja assumisse uma ação missionária independente no Brasil, tá? Apoiando financeiramente os trabalhos do amigo Berg, enviando outros missionários. Então, como eu disse para vocês, a missão Filadélfia, a missão sueca, vai bancar os dois missionários aqui no Brasil por conta da amizade entre Levi Petros e o Daniel Berg. Gunnar Wingren não tinha ligação com Petros, mas em 1914, depois já de quase 3 anos, um pouco mais de 3 anos de criação da missão de fé apostólica, porque esse foi o primeiro nome das Assembleias de Deus no Brasil, missão de fé apostólica, por influência da Rua Azusa, Gunnar Wingren viaja para a Suécia e dessa maneira tem encontro com Levi Petros. Ele vai na igreja e relata a obra de Deus no Brasil. Isso cria um vínculo e a igreja da Filadélfia então assume os trabalhos, a missão no Brasil. Junto com Gunnar Wingren, em 1917, né, vem a Frida Wingren, né, que vai ser a esposa de Gunnar Wingren. Também vem Samuel Nistrom, recém-casado, recebe a proposta de Gunnar Wingren, o relato de Gunnar Wingren acende o desejo de ser missionário no Brasil, né? O Petros influencia Daniel Berg, que em 1909 é batizado com o Espírito Santo enquanto voltava para os Estados Unidos. Conheceu o Wingren e nesse relacionamento de amizade nasceu o ideal de ser missionário e passar a orar todo dia, né, na casa de um amigo comum. E um belo dia o Senhor Deus fala com ambos e o irmão sonha com o nome Pará. Eles procuram no mapa e descobrem que Pará fica no Brasil, né? A mensagem profética era que eles deveriam vir para o Pará, onde um povo, quem você vai testificar de Jesus, foi a mensagem, era de um nível social muito simples, né? A mensagem profética diz que Belém do Pará, na época, era de uma região simples e de finanças modesta. Nós temos hoje produção de pesquisas, onde fala que Gunnar Wingren e Daniel Berg vêm para Belém do Pará por conta da febre da borracha. Mas quando eles chegam no Brasil, a febre da borracha já havia passado, já não existia mais, já estava em declínio a febre da borracha. Eles vieram para o Brasil estritamente por causa da obra de Deus, né? Não sabendo nem onde ficava o navio da Daniel Berg, não sabia nem que lado, nem que país eles acreditavam que ficavam, né? Chega a cogitar que eles pensavam Pará ficava na Ásia, né? E foram até a biblioteca e procuraram no Atlas e acharam que Pará ficava no Brasil, e por conta disso eles vieram embora, viajaram, pegaram suas economias e embarcaram no navio e vieram embora para o Brasil. Chegando aqui sem falar o português, com pouco dinheiro, eles estabeleceram a sua estada em Belém do Pará, né? Mas Deus sabe todas as coisas. O pastor Batista era um pastor sueco que havia conhecido Gunnar Wingren. Então o Senhor Deus, ele prepara todas as coisas para que o seu servo, para aqueles enviados dele, sempre tenha uma ponte, sempre tenha uma porta de saída. Então a história da Assembleia de Deus, ela começa nesse contexto. É uma bela história, são fatos maravilhosos, lógico, contado hoje, porque na época foi muito difícil. Deus abençoe, até o próximo vídeo.